Como identificar uma propaganda por trás de uma dessas matérias enlatadas que muitas vezes a imprensa reproduz no Brasil? Acompanhe esse vídeo até o final. Bem-vindos aqui ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e vou tratar sobre os carros elétricos. Sem dúvida, os carros elétricos, em uma matéria publicada originariamente do The New York Times, e como a imprensa nacional, que ela costuma fazer, ela importa essas matérias, simplesmente elas são ou anacrônicas ou simplesmente fora do contexto brasileiro, mas como foi publicado lá no jornal The New York Times, está valendo, está valendo. O título da matéria é: quer saber o futuro dos carros elétricos? Olha a Noruega, país mais perto de abandonar a gasolina. Então, quando você já vê uma frase como essa, você tem que começar a analisar. Você, não, mas espera aí, você está falando do quê? Você está falando de carros elétricos e você está usando a Noruega como exemplo de abandono do uso de automóveis com combustíveis fósseis. A Noruega, que só no ano passado lucrou 180 bilhões de dólares com a exploração de petróleo, que produz e vai continuar produzindo petróleo para todo mundo, é um exemplo realmente de migração para o uso de carros elétricos. Por que eu digo que você tem que, ao capturar a informação que está vindo da matéria, ela está tentando te convencer, ela está tentando vender o peixe, como se diz. E aí você tem que fazer uma segunda análise. Espera aí, o local que você está querendo me convencer, que é muito bacana, que as pessoas estão se sentindo maravilhosas porque diminuiu no nível de particulado, blá, blá, é a Noruega. Então vamos descer no ponto Noruega. Bom, é um país de, eu fui atrás, 385 mil quilômetros quadrados. Aí você fala, pô, 385 mil quilômetros quadrados, eu posso comparar com o quê? Aí que vem a sutileza. Tem que sempre fazer as comparações devidas, coisa que na matéria eles vão sempre jogando, e como é uma matéria importada, ele não vai fazer a comparação devida com uma situação brasileira. Então, a Noruega, ele equivale em área a praticamente o estado do Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul tem ele 357 mil quilômetros quadrados. Só que a população, por exemplo, da Noruega tem 5,5 milhões de habitantes. 5,5 milhões de habitantes. É a metade, por exemplo, da população, por exemplo, na cidade de São Paulo. E aí, quem reproduz essa matéria que acha que a gente pode usar no Brasil a referência de um país, tem o tamanho do estado do Mato Grosso do Sul, que não é nenhum dos maiores estados brasileiros, uma população de 5,5 milhões. Aí você, indo mais no detalhe da Noruega, para ver se é factível que você faça essa comparação. O, o PIB per capita da Noruega, em função principalmente da exploração do petróleo no Mar do Norte nos últimos 50 anos, usando a chamada correção paridade poder de compra, que é a medida mais adequada para fazer as correlações entre países, está em 55.400 dólares por ano de PIB per capita na Noruega. 55 mil dólares. Isso afeta somente porque para o norueguês o carro elétrico, proporcionalmente à renda dele, não é tão cara quanto seria, por exemplo, o mesmo carro elétrico vendido no Brasil, porque a renda per capita no Brasil é quase 10 vezes menos do que o da Noruega. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, a Noruega é considerado o primeiro do planeta. 0,957. 0,957. O Brasil, dados de 2021 que eu levantei, estava em 0,754. Veja a diferença. Você acha que consegue encaixar, mas a matéria vai desdobrando aquilo realmente. Né? E a densidade populacional da Noruega, como só tem 5,5 milhões de habitantes, é de 14 habitantes por quilômetro quadrado.
Realmente é uma imensidão ali, para 5,5 milhões de pessoas apenas. Muito bem. Aí nós vamos para alguns detalhes. Por exemplo, a própria matéria traz que nem tudo é uma coisa tão tranquila. Porque como os carros elétricos eles são muito mais pesados em função das baterias do que os carros convencionais, tem sido medido ali em Oslo, é que como a frota, por exemplo, no ano passado, 80% dos carros novos vendidos já foram elétricos. É, mas são apenas algumas centenas de milhares de carros, né. É diferente de uma frota de milhões de carros, por exemplo, só na cidade de São Paulo. Então, você colocar tomadas, recarregadores, tal, se você tem uma frota que está crescendo, centenas de milhares de novos veículos, é uma coisa. Outra coisa é você conseguir ter uma infraestrutura para 6, 7, 8 milhões de veículos numa cidade. Veja então a magnitude das coisas. Ou seja, aquilo que funciona num país como a Noruega, Finlândia, Suécia, Nova Zelândia, não vai funcionar num país como o Brasil, exatamente por uma questão da proporção, né? As distâncias são muito maiores, né? O tamanho da população, o tamanho da frota e a riqueza per capita é totalmente diferente, né? Então essas matérias que chegam aqui são totalmente inúteis, né? Elas criam uma visão do nossa, olha que bacana, não, realmente é isso, então, sendo que isso não serve para absolutamente nada. Aí voltando à questão dos carros elétricos rodando em Oslo. Como eles detectaram menor número de particulado devido a motores a combustão, eles passaram a medir outros parâmetros ali dos carros elétricos. E o que eles notaram? Como os carros são muito mais pesados, o atrito com o asfalto é maior do que com os carros convencionais. Porque a função atrito tem a ver com a força vertical ali que toca, né, o solo, à medida que você se desloca, então é medida ali o coeficiente de atrito. O desgaste dos pneus, evidentemente que ele é maior. Então, o que estão medindo agora é micropartículas daquele pulverização da borracha dos pneus e que aquilo está indo também para a atmosfera. Então agora estão com esse problema, que é a contaminação do ar por partículas de borracha numa densidade maior do que existia quando tinha só os carros ali. Vejam que os problemas você só desloca de lado. Então, vender que carro elétrico não dá problema nenhum, é tudo maravilhoso, sem falar que a produção de baterias, de construção disso, de novo, a Noruega está terceirizando para outros países, principalmente países pobres, né? Quer dizer, a devastação da produção de lítio, dos outros minérios para fazer as baterias, não fica na Noruega. Ele está comprando isso, evidentemente, de outros locais, né? Mas a matéria também não trata sobre isso. É sempre uma coisa bacana. E à medida que a longa reportagem do New York Times vai caminhando, pelo número de empresas que vão sendo citadas, você vê que é um pool aqui de marketing para essas marcas que vão aparecendo aqui, todas as marcas que estão sendo vendidas ali na Noruega. Então, conselho, agradeço quem assistiu o vídeo até esse momento, se inscreva aqui no canal Modernidade Ciência, acione o sininho para receber os próximos vídeos. A dica que eu dou para vocês é, sempre que aparecer uma matéria tentando te convencer de alguma coisa, você comece a anotar os principais itens ali e vá fazer uma confrontação com aquilo para você descobrir aonde está realmente a fragilidade do texto. Então apareceu Noruega, apareceu Finlândia, apareceu Nova Zelândia, Suécia. A primeira coisa que você já tem que colocar na cabeça é assim: esqueça. Não só pelo gigantesco IDH que esses países têm, muitos deles são monarquias, então quem manda ali, quem controla,
É uma monarquia, apesar de ser uma monarquia parlamentarista, muitas vezes tal, mas é diferente da estrutura caótica presidencialista, principalmente num país de mais de 200 milhões. Isso é outra coisa a se colocar, quer dizer, países pequenos com um sistema monárquico tendem a ser mais eficientes do que grandes países com sistemas presidencialistas, né? Isso é um fato. E com uma pequena população que vai de 10 milhões para baixo. Então, as soluções são muito mais fáceis de você resolver, seja do ponto de vista da educação, transporte, mobilidade, saúde e tal, quando você tem até no máximo 10 milhões de pessoas, que é, por exemplo, a população da Suécia, né? Todos eles focados em alta tecnologia, valor agregado muito alto, em geral, quer dizer, a Noruega, apesar de ter boa parte do seu PIB vem do petróleo, mas a Noruega também tem uma indústria pesqueira gigantesca, tecnologia marítima para a construção de barcos e tudo que está também relacionado à indústria do petróleo, empresas de telecomunicações, e então não dá para você comparar com um país da dimensão, por exemplo, do Brasil, que depende hoje de 40% do agronegócio. Ou seja, o maior benefício que nós estamos tendo do agronegócio não é o agronegócio que vai nos levar para o primeiro mundo, porque isso é uma commodity, é um produto de baixo valor agregado. O dinheiro fica realmente restrito a pequenos grupos empresariais ou familiares que produzem isso. É claro que pagam impostos e têm empregados, mas não é uma cadeia tão longa, produtiva, como é, por exemplo, na indústria que está sendo cada vez mais sucateada, né. Então, de novo, não é realmente é importante contar, por causa da segurança alimentar e do potencial exportador, mas não tem ilusão de que é a venda de commodities, seja minerais ou agrícolas, que vai colocar o Brasil no primeiro mundo. Então, sinceramente, não será. Da mesma maneira que não é o turismo, não é a venda, por exemplo, de bebidas, né? O que não quer dizer que isso não é importante para compor toda a sua pauta de exportações ou pauta de serviços. A parte de turismo emprega muita gente, não necessariamente pessoas que precisam de uma qualificação universitária, quer dizer, um alto conhecimento técnico, né? Não, ele tem atividade, tem lá o seu treinamento, conhece a região onde ele está atuando ali no meio turístico. Isso já é muito importante para assentar aquelas pessoas naquela região. Ele vai fazer uma coisa que ele conhece, que ele gosta, então está muito bem. Mas, de novo, não é isso que vai gerar um PIB per capita de US$ 55.000 ano, como nós temos na Noruega. Então é bom que a gente comece a pensar muito bem sobre isso, em vez de simplesmente ficar absorvendo essas matérias totalmente sem sentido para a realidade brasileira.